a momentos assim tão gostosos. Amados irmãos, o meu assunto não é outro e não poderia ser outro em relação ao cântico que cantamos agora. Cantamos a cruz de Cristo. Eu não tenho outro assunto a falar com você, e nenhum outro assunto ganha significado além da cruz de Cristo, porque é pela cruz de Cristo que nós podemos nos aproximar de Deus, é pela cruz de Cristo que nós somos reconciliados, é pela cruz de Cristo que nós temos a esperança de vida eterna. Então, que nós possamos sentir o que Paulo sentiu, de tudo se completar através da cruz de Cristo. É como ele disse mesmo em Gálatas, no capítulo 6. Abre lá a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, quando ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, o que fazia sentido para a vida de Paulo era a cruz. Quando ele diz aqui, quanto a mim, que eu jamais me glorie, ou seja, eu não consigo ver sentido algum em qualquer outro assunto, eu não consigo ver as coisas se fecharem até comigo mesmo, não existe sentido na minha vida pessoal, nos meus sentimentos, a não ser a cruz de Cristo. Então, para Paulo, a cruz de Cristo era o centro da sua vida. Para Paulo não existia outro assunto, para Paulo não existia outra razão de ser, a não ser a cruz de Cristo. É incrível como Paulo se expressa aqui, quanto a mim, que eu jamais me glorie, ou seja, minha vida não faz sentido em nada a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo, ou seja, todas as coisas do mundo não fazia sentido para Paulo. Dá para perceber aqui, como o apóstolo Paulo tinha a cruz como alvo da sua vida. Eu gostaria muito de sentir o que Paulo sentiu, e esse meu esforço de estar fazendo essas colocações, é para que eu mesmo ouça aquilo que eu estou dizendo acerca do sentimento de Paulo. É muito impressionante. Eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós conseguimos fazer isso da nossa vida? Ou seja, nem a nossa família faz sentido para nós a não ser a cruz. Percebe? Num momento em que nós tivermos alguma outra coisa que faça mais sentido do que a própria cruz de Cristo, isso sai fora do escopo de compreensão de Paulo acerca do que significa a cruz. Então a cruz de Cristo, para Paulo, era o que existe de mais importante, o que tem a ver com a razão da sua vida, e isso deve ser a nossa vida. Agora, a cruz é um símbolo, é verdade, é um símbolo, o símbolo da cruz. Aqueles que não são cristãos, especialmente os não cristãos convictos, que chamam Jesus de o homem da cruz, e fazem isso não com respeito, fazem isso com desprezo, não é? Pode ver em alguns outros símbolos a razão de ser da sua vida, como por exemplo, a meia-lua, que é um símbolo dos muçulmanos, ou se não, a estrela de Davi,
como aqueles dois triângulos, um invertido em relação ao outro, uma estrela de 6 pontas, que é um símbolo do judaísmo, ou mesmo a foice e o martelo, que foi muito tempo símbolo do comunismo. Foi porque o comunismo não existe mais. Existem aí alguns grupos de pessoas que ainda têm na foice e o martelo o seu símbolo, ou mesmo o símbolo do nazismo, a cruz suástica, ou mesmo a flor de lótus, como para o budismo, que é um símbolo de paz, de pureza e de harmonia. Percebe? São símbolos que caracterizam algum tipo de religiosidade humana, mas a cruz de Cristo é a razão de ser do cristão. Nem sempre ele foi assim, nem sempre. Teve um tempo no início do cristianismo que quiseram colocar o peixe como um símbolo do cristianismo. Já viram isso? Já viram esse símbolo em alguns carros, inclusive, assim como um símbolo do cristianismo? Por que isso? Porque a palavra grega para peixe é irites, e se for soletrar essa palavra, ela significa Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é Jesus Christus Tel Rios Soter. Essa palavra, ictis, significa peixe. Então alguns quiseram manter o símbolo do cristianismo como sendo um peixe, aproveitando até a soletração dessa palavra, que tem a ver com esse significado, que essa palavra ictis significa Jesus Christus Tel Rios Soter, ou Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Mas poderia ser, não poderia? Não seria menos humilhante do que a cruz? Mas não pegou, eu acho até por uma providência de Deus, porque o que tinha que pegar mesmo como símbolo do cristianismo era a cruz, por conta da repugnância que a cruz significava. E a repugnância que a cruz significa, bastante nos tempos atuais, mas significava mais nos tempos passados, não é? Cícero, um pensador, um dos maiores oradores romanos, diz que a crucificação era tido como um castigo muitíssimo cruel e repugnante. Os romanos e os judeus viam a crucificação como uma punição exageradamente grande e horrorosa para os tipos piores de maldades. Era uma punição exemplar para todo tipo de assassinatos, enfim. Então, o cristianismo, cujo símbolo é a cruz, é sinônimo de repugnância, é sinônimo de maldição. É interessante isso. E aí vem Paulo e diz ali: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi por meio dela, o mundo foi crucificado. É por meio da cruz, é que o mundo deve ser crucificado. Foi crucificado para Paulo e é crucificado para nós também. É bem interessante isso. Tem um texto em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, que diz assim: se um homem culpado, olha só o que o judaísmo dizia ali em Deuteronômio: se um homem culpado de um crime que merece a morte, for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro, está debaixo da maldição de Deus. Tudo isso para que nós entendamos
que o que Jesus Cristo levou na cruz foi a maldição dos nossos pecados. Ou seja, Jesus estava sob a maldição de Deus, porque a ira que estava sobre o ser humano, sobre mim e sobre você, estava sobre Jesus naquele momento. E esse é o símbolo do cristianismo. Por isso, a cruz é o centro. Por isso, a gente pode entender um pouco o que Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, ou seja, os pecados sobre a humanidade foi levado ali na cruz. A maldição que estava sobre Jesus é a maldição que estava sobre o ser humano, que é satisfeita na cruz. Por isso a cruz tem o significado que é. E por isso, o significado da cruz para nós deve ser o centro da nossa vida. A cruz dividiu a minha vida em antes e depois de 1978. Não é uma questão de data, mas é uma questão do que para mim significou a cruz antes de junho de 78 e o que a cruz passou a significar depois de junho de 1978. Jesus morreu na cruz e ele quis enfatizar a cruz, ele rejeitou qualquer possibilidade de fugir da cruz. Nós vemos isso naquele texto ali de Marcos no capítulo 8, e Mateus também diz isso. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27, você não precisa ir ali não, quando Jesus tem aquela conversa com os discípulos, e perguntando para os discípulos, o que vocês ouvem dizer quem é o Filho do Homem? Então uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas aí Jesus disse para eles, perguntou para eles, e vocês o que dizem? E aí logo Pedro avançou, né, o estilo dele, estilo de Pedro, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, não foi, Jesus mesmo diz que não tinha sido carne e sangue que tinha dito isso para Pedro, ou que tinha feito Pedro entender isso, assim como não foi carne e sangue que nos fez compreender o significado da cruz, mas foi o próprio Deus. Por isso Deus estendeu a sua mão para nós, por isso Jesus estendeu a sua mão para nós. Ou seja, veio revelação de Deus, revelação de Deus. Mas o interessante é que esse mesmo Pedro, é nesse mesmo contexto, que Jesus começa a falar que ele seria morto, que ele seria chicoteado, enfim, que ele seria oprimido, que ele seria hostilizado pelos judeus, e esse mesmo Pedro disse o quê? De maneira nenhuma, Senhor, Deus não vai permitir isso, enfim, e o próprio Jesus disse, o quê? Para trás de mim, Satanás. Veja só, que coisa interessante, ou seja, Jesus poderia ter aceitado essa torcida de Pedro, né? Porque Pedro naquela hora não aceitou o que Jesus Cristo disse, que ele seria hostilizado, que ele seria morto, e Jesus rejeitou isso. Não, ele disse, olha, isso daí não é coisa do Pai, né? Como se ele estivesse dizendo isso. Isso é coisa do diabo, que queria o quê? Afastar Jesus da cruz. Esse seria o intuito de Satanás, vê-lo fora da cruz, porque foi a cruz que pisou a cabeça da serpente. Foi a morte de Jesus que pisou a cabeça de serpente. E nós vimos o efeito da cruz, nós vimos a razão de ser na cruz, inclusive revelado no Antigo Testamento, quando nós olhamos lá em Salmo 22, por exemplo, é um dos textos, depois o Salmo 29, que são tidos
como salmos messiânicos. Nós vemos ali no capítulo 22, o Salmo 22, todinho um salmo messiânico, e a gente vê logo nos primeiros versículos, no primeiro versículo, quando o texto diz assim, do Salmo 22, Salmo de Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quem é que disse isto? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, exatamente na cruz. E o Salmo 22, ele mostra o clamor de Jesus ali na cruz, como sendo um substituto do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei e és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti, foram libertos, em ti confiaram e não decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. Viram essas expressões? Perceberam que essas expressões foram expressões exatamente dos que estavam olhando aquilo que Jesus estava vivendo? Então esse é um salmo messiânico, ou seja, Jesus era projeto de Deus, era plano de Deus na cruz, como símbolo de reconciliação do ser humano com Deus. E nós vemos isso também no Salmo 69, todo o Salmo 69, outro salmo davídico: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Onde nós estávamos sem Cristo? No lamaçal do pecado, nós dissemos agora há pouco, e Jesus, mais uma vez, estende a sua mão e nos tira do lodo, nos tira do lamaçal do pecado. Olha só a revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus, a harmonia das Escrituras mostrada aqui de maneira tão clara. Entrei em águas profundas, ele continua no versículo 2 aqui, as correntezas me arrastaram, cansei de pedir socorro, e tanto esperar pelo meu Deus, e ficaríamos esperando por Deus, não fora Jesus na cruz, estaríamos esperando ainda por Deus, porque a nossa força não permitia, e não permitiu, não permite, não permitirá jamais que nos aproximemos de Deus, a não ser pela cruz de Cristo. Por isso, a centralidade da cruz. Alguém tem um outro assunto para a gente conversar? Como igreja cristã? Não existe. Quando nós olhamos esse mesmo Salmo 69, versículo 21, dizendo lá: puseram fel na minha comida, e para matar minha sede deram-me vinagre. Que coisa! Versículo 7 desse Salmo 69, pois por amor a ti, suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Fantástico esse salmo messiânico, é chamado salmo messiânico, porque aponta para Cristo Jesus. Isaías 53 também aponta de maneira magnífica para Jesus, ou seja, Jesus tinha que subir para Jerusalém e ser crucificado, como diz ali o texto de Marcos 10, não é? Eles estavam subindo para Jerusalém, dizendo ali, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos filhos dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte,
e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Texto de Marcos. Então nós vemos que a morte de Jesus, o seu suplício, era da sua perspectiva mesmo, ele sabia de tudo isto. Por isso é que o apóstolo Paulo diz o que diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, ou seja, que nada faça sentido na minha vida, que eu não coloque como suporte da minha vida, seja suporte físico, suporte emocional, suporte, seja ele qual for, a não ser o quê? A não ser a cruz de Cristo, porque é pela cruz de Cristo que ele se reconciliou com Deus, e por isso as coisas do mundo estão crucificadas para ele, como ele diz, mesmo no texto, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, o mundo não faz sentido. Quando nós falamos que só existe uma realidade, e a realidade não é essa que nós vemos, é por causa disso, porque a única coisa que faz sentido é a cruz de Cristo, que é espiritual. Ou seja, a cruz de Cristo foi real, porque o próprio Deus, na forma humana, se apresentou na cruz, mas não for a cruz de Cristo, não haveria vida espiritual em relação a qualquer um de nós. Por isso, nada deve fazer sentido para nós. O pior e o ruim é que nós queremos que a nossa vida faça sentido para nós. Nós queremos que a nossa família, às vezes eu falo da família, sabe por quê? Porque a família é o que nós temos de mais precioso, não é? Sim ou não? A família é o que nós temos de mais precioso, mas nem a família que nós temos como mais precioso é mais importante do que a própria cruz de Cristo, que nos leva para os céus e leva a nossa família para o céu. Como os nossos filhos se reconciliariam com Deus, se não fosse a cruz de Cristo? Não faria sentido simplesmente termos a nossa família sem a cruz de Cristo. Então o que é mais importante? A cruz de Cristo, sem dúvida nenhuma. Isso não significa que a gente vai fazer a família como desdém, não vai desdenhar da nossa família, não cuidar dela, não, absolutamente, mas colocar a razão de ser da nossa vida, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A centralidade da mensagem de Jesus, muito embora a ressurreição seja importante, ela não é a centralidade é a cruz. Porque a cruz é que permitiu a tirada da vida de um homem, Deus homem, homem Deus, Jesus Cristo homem, para depois ele recuperá-la 3 dias depois. A ressurreição, ela faz sentido por causa da morte de Cristo Jesus, por isso a centralidade é a morte, é a cruz e não a ressurreição. É mais gostoso, não é? Nós pensarmos na ressurreição, amém? A gente fica até dizendo assim, Senhor, vem logo, porque aí, e de preferência antes da nossa morte, né? Porque a gente nem pela morte passa, porque seremos arrebatados aí, sem passar pela experiência da morte. Sem dúvida nenhuma, é comum para o ser humano buscar sempre o que é mais... de maior alívio para si mesmo, e a ressurreição, de preferência, antes da nossa morte, seria a glória, e é comum que nós pensemos assim, como seres humanos, mas a centralidade é a cruz. Por isso é que Jesus disse, aquele que vier após mim, como que diz o texto? Pegue a sua cruz e siga-me.
siga-me. Ou seja, a nossa vida colocada sob a perspectiva da cruz, porque a vida de Cristo foi colocada sob o viés da cruz, a perspectiva da cruz. E Jesus rejeitou qualquer coisa que fosse diferente disto. 1/3 a 1/4 das mensagens tem a ver com a morte de Cristo e não com a ressurreição. Nós vemos poucos textos sobre a ressurreição de Jesus. Textos muito fortes e muito densos, como por exemplo, 1 Coríntios no capítulo 15, sem dúvida nenhuma. Pedro também fala bastante. Mas, qual é a tônica dos evangelhos? É a cruz. A crucificação de Jesus aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito mais a cruz do que a ressurreição. Então a centralidade é a cruz. Por isso, a marca do cristianismo é a cruz. Então, o que nós precisamos é não nos preocupar tanto com o aspecto de glória, mas o aspecto de entender o cristianismo da perspectiva de cruz. Aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Pegue a sua cruz e siga-me. Siga as pegadas de Cristo Jesus. E as pegadas de Cristo Jesus têm a ver com o quê? Com hostilidade, não é mesmo? Então não devemos nos preocupar absolutamente com isso. É que nós nos preocupamos. O objetivo de nós estarmos refletindo sobre isso, é para que nós entendamos a nossa vida de uma perspectiva, que nós entendamos a nossa vida de sofrimento, de uma perspectiva de cruz, e não de maldição, e não de azar, e não de coisas mal feitas, né, por parte de alguns, mas entender isso como glória mesmo, não é? A glória da cruz, a glória da cruz. Jesus sabia que ia morrer, porque as escrituras afirmam isso, Isaías afirma isso, de maneira muito clara, capítulo 52, capítulo 53, e Jesus ia morrer por consciência própria, por escolha própria, como ele diz lá em João, né? Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem recebi de meu Pai. Então essa é a perspectiva da cruz de Jesus. Por isso Jesus é o centro, a cruz é o centro da nossa vida. Eu quero partir para a conclusão, dizendo que a centralidade da cruz, ela é imprescindível para o estabelecimento da nossa identidade. A nossa identidade, ela é marcada pela cruz, é o ponto central das Escrituras, é o ponto central da nossa vida. Por quê? Foi pela cruz que nós fomos reconciliados com Deus. É pela cruz que Jesus, não considerar a centralidade da cruz para o nosso cristianismo, significa rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como nosso substituto. E por fim, a partir disso, não viver para nós mesmos, mas viver por aquele ou para aquele que viver para aquele por quem morreu e ressuscitou por nós. Segundo ponto, andar em amor como também Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E por último, servi-lo. São algumas justificativas, alguns argumentos aí pelos quais
nós, a partir desse olhar para a nossa vida, da perspectiva de cruz, possamos não viver para nós mesmos, possamos andar em amor. Gente, como é difícil andar em amor, porque isso envolve relacionamento, e relacionamento demanda muita paciência e amor a Deus, e entender o que nós somos diante de Deus. Somos salvos, somos perdoados diante de Deus, e também servi-lo como principal ênfase, não é? Viver para servir, viver para servir. Então, a centralidade do nosso cristianismo é a cruz, e nós não podemos perder a dimensão absolutamente disso. Precisamos de subsídios para viver o dia a dia, precisamos de consciência, precisamos de informações, precisamos de relacionamento espiritual com Deus, e o fato de a cruz ser o centro do cristianismo faz com que nós entendamos que a cruz é o centro da nossa vida também, até para entendermos as demandas do dia, até para entendermos as dificuldades que vivemos diariamente, não é? E não vivermos para nós mesmos, andarmos em amor e servi-lo com consciência. Porque se, como diz o texto de Mateus 20, né, se ser servo, se quiser ser grande, assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Feche os seus olhos, vamos orar. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus, nós precisamos desesperadamente da ação do Espírito Santo em nós, para entendermos qual é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida não é a glória ainda, o centro da nossa vida é a cruz. Quem sabe daqui uns 200 anos, viu, Zenate? Quem sabe daqui uns 200 anos, quem sabe não, certamente, aí nós teremos a consciência do que significa a glória, a mesma glória que Jesus tem diante do Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que nós possamos entender a centralidade da nossa vida como sendo a cruz de Cristo, e que nós não nos refugiemos em nada além da cruz de Jesus, que possamos entender as demandas da vida, que possamos entender as dificuldades da vida, que possamos não ficar surpresos diante das ardentes aflições que sofremos, como Pedro fala na sua primeira carta, mas que nós possamos entender que o centro, aquilo que deve fazer sentido para nós, deve ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque por Cristo fomos salvos, por Cristo fomos reconciliados, e por Cristo temos esperança viva, a esperança viva da eternidade com o Senhor. Nós te pedimos